Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia: o Corinthians está em busca de soluções para o setor ofensivo e nos bastidores do Parque São Jorge, um nome começa a ganhar força: Vitinho, ex-Flamengo. Aos 31 anos, o meia-atacante está livre no mercado, desde que deixou o Al-Ettifaq da Arábia Saudita e teria sido oferecido à diretoria alvinegra. A situação é vista com bons olhos internamente, já que Vitinho é um jogador experiente com passagens relevantes por grandes clubes do Brasil e do exterior. A possibilidade de reforçar o elenco sem custo de transferência também é um fator que agrada especialmente diante do cenário financeiro desafiador que o Corinthians enfrenta. O clube ainda não confirmou oficialmente qualquer negociação, mas os primeiros contatos já teriam acontecido nos bastidores. A ideia é analisar não apenas a parte técnica, mas também a condição física do jogador, que está sem atuar profissionalmente desde que deixou o futebol árabe. Ainda assim, a cúpula corintiana entende que Vitinho poderia agregar qualidade e versatilidade ao setor de criação, que vem sendo um dos pontos fracos da equipe na temporada. A torcida, como sempre, já começa a se dividir, enquanto alguns veem a possível contratação como uma aposta interessante. Outros receiam que se trate de mais uma contratação de impacto duvidoso no momento delicado do clube. Vitinho, revelado pelo Audax Rio, ganhou notoriedade nacional ao se destacar pelo Botafogo em uma fase promissora do clube carioca. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu e ele foi negociado com o CSKA Moscou da Rússia, onde passou algumas temporadas desenvolvendo seu futebol em uma liga de características muito diferentes do que estamos acostumados a ver no Brasil. Foi lá que aprimorou sua parte tática e a visão de jogo, embora nem sempre tenha conseguido regularidade nas atuações. De volta ao Brasil em 2018, foi contratado pelo Flamengo por cifras milionárias em uma das contratações mais caras da história do clube carioca. No rubro-negro viveu altos e baixos, sendo frequentemente questionado por parte da torcida, mas também deixando sua marca em momentos decisivos, como nas campanhas de títulos nacionais e continentais. Apesar das críticas, seus números pelo Flamengo são expressivos, com participações em gols e assistências importantes. A passagem pelo Internacional, embora mais discreta, também ajudou a consolidar sua reputação como um jogador habilidoso de bom passe e finalização, embora por vezes irregular. Agora, com 31 anos, Vitinho busca uma nova oportunidade de mostrar seu valor e o Corinthians pode ser o palco ideal para essa reviravolta na carreira. O cenário atual do Corinthians exige soluções criativas e estratégicas, especialmente diante de uma temporada marcada por instabilidade técnica, trocas na comissão técnica e questionamentos da torcida. A chegada de um jogador como Vitinho pode representar não apenas uma tentativa de preencher lacunas no elenco, mas também uma aposta em uma peça que ainda tem lenha para queimar no futebol brasileiro. A idade do jogador é um ponto de equilíbrio, não é mais uma promessa jovem, mas também não está em fim de carreira. Com 31 anos, Vitinho se encontra naquela fase onde a experiência e o conhecimento de jogo podem falar mais alto do que o vigor físico. Claro, isso exige uma análise criteriosa do departamento médico e físico do clube, que deve avaliar se o jogador está em condições de contribuir de imediato ou se precisará de um período de readaptação. Além disso, há o fator financeiro. Com os cofres apertados, o Corinthians precisa de reforços que não comprometam ainda mais o orçamento. Como Vitinho está livre no mercado, o clube se livraria de pagar multa ou direitos federativos, arcando apenas com salários e bonificações. É nesse equilíbrio entre custo e benefício que o nome do meia-atacante vem sendo avaliado nos corredores do clube. A comissão técnica do Corinthians também vê com bons olhos a possível chegada de Vitinho, especialmente por sua versatilidade dentro de campo. Trata-se de um jogador que pode atuar centralizado como armador, mas também aberto pelas pontas, função que desempenhou em diversos momentos, tanto no Flamengo quanto na Rússia. Essa capacidade de adaptação tática é um trunfo importante para um time que ainda busca identidade dentro de campo.
Além disso, Vitinho tem característica de condução de bola em velocidade e finalização de média distância, algo que o Corinthians sente falta em seus jogos. Muitos dos atuais meias e pontas do elenco são mais cadenciados, o que torna o jogo previsível. Com Vitinho haveria a possibilidade de alternar o ritmo da partida e explorar jogadas individuais, sobretudo em jogos mais truncados. O treinador atual, que vem tentando diferentes formações para ajustar a equipe, teria uma peça a mais para compor esse quebra-cabeça? Contudo, é fundamental que o atleta chegue motivado, consciente do desafio que é vestir a camisa do Timão e disposto a se reinventar se necessário para conquistar o seu espaço. O Corinthians não pode mais errar em contratações que venham apenas para compor elenco. O histórico recente do clube, em relação a contratações, levanta certa preocupação entre os torcedores. Nos últimos anos, o Corinthians trouxe diversos jogadores que chegaram com status de solução, mas não conseguiram entregar o esperado. Casos como Luan Paulinho e até mesmo atletas que retornaram de fora do país com pompa, mas sem o mesmo rendimento, criaram um clima de desconfiança em torno de reforços mais experientes. Nesse sentido, Vitinho também carrega o peso de uma expectativa dupla, por um lado, a necessidade do clube de encontrar soluções rapidamente, por outro, a exigência da torcida que já não tolera mais apostas que não resultem em desempenho imediato. É nesse contexto que a diretoria deve agir com prudência e análise técnica rigorosa, evitando decisões baseadas apenas em nome ou histórico passado. A chegada de Vitinho precisa ser acompanhada de um plano claro de utilização e de integração ao grupo, não apenas como mais um nome no elenco. Corinthians precisa mais do que nunca de jogadores comprometidos, física e emocionalmente preparados para encarar a pressão que é vestir essa camisa. O risco de mais uma contratação frustrada é alto e por isso cada passo precisa ser cuidadosamente planejado. A torcida do Corinthians, conhecida por seu envolvimento apaixonado e exigente, já começou a se manifestar nas redes sociais diante dos rumores da possível contratação de Vitinho. Como era de se esperar, as opiniões estão divididas. Há quem veja no jogador uma oportunidade de mercado, alguém com experiência em grandes clubes e que pode reencontrar o bom futebol sob a batuta certa. Outros, no entanto, enxergam na movimentação mais um erro em potencial, temendo que se trate de uma contratação baseada mais na esperança do que em critérios sólidos. A verdade é que Vitinho tem um histórico de oscilação que, mesmo com bons momentos, gera dúvidas quanto à sua regularidade. No Flamengo, por exemplo, foi um jogador que alternava atuações brilhantes com partidas apagadas, o que levou a uma relação conturbada com parte da torcida. Ainda assim, há quem acredite que um novo ambiente e uma nova estrutura possam fazer bem ao jogador. A pressão de atuar no Corinthians, porém, não é menor do que a que viveu no rubro-negro. Portanto, será fundamental que Vitinho chegue com a mentalidade correta e cercado de uma estrutura que o ajude a entregar seu melhor desde os primeiros treinos. A análise do mercado brasileiro atualmente revela uma escassez de jogadores com as características de Vitinho disponíveis e acessíveis financeiramente. Jogadores com boa técnica, capacidade de improviso e experiência em grandes clubes são cada vez mais valorizados e muitas vezes fora da realidade orçamentária dos clubes brasileiros. Por isso, quando um nome como o de Vitinho surge como opção gratuita, é natural que chame a atenção. Mesmo que não viva seu auge, trata-se de um atleta com vivência em alto nível que conhece a pressão, as competições e o calendário nacional. Isso não significa que sua contratação seja isenta de riscos, mas sim que pode representar uma oportunidade diante do contexto atual. A diretoria do Corinthians sabe disso e já teria iniciado conversas para entender as condições físicas, salariais e motivacionais do jogador. A ideia é não cometer os mesmos erros do passado, quando atletas chegaram desacreditados e saíram sem deixar saudade. A exigência é por resultados práticos. Vitinho, se confirmado, terá que mostrar desde o início que pode ser útil, participativo e competitivo. Qualquer sinal de acomodação ou falta de intensidade poderá colocá-lo na mira da crítica com muita rapidez.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Dentro de campo, o Corinthians tem enfrentado muitas dificuldades na criação de jogadas e na finalização. O time tem produção ofensiva abaixo do esperado, especialmente em jogos onde precisa propor o jogo. Os meias não têm conseguido articular com eficiência e os atacantes, por consequência, ficam isolados. É nesse contexto que um jogador como o Vitinho poderia encontrar espaço. Ele tem o perfil de quem busca o jogo, arrisca passes verticais e tem qualidade na finalização, principalmente de fora da área. São características escassas no elenco atual, que muitas vezes se mostra previsível e sem criatividade. Se conseguir recuperar seu ritmo e confiança, Vitinho poderia ser um diferencial, atuando como um ponto de desequilíbrio em jogos travados. Além disso, sua experiência em jogos decisivos pode ser útil para orientar os mais jovens. No Flamengo mesmo, quando não era titular absoluto, participou de jogos importantes, demonstrando frieza em momentos cruciais. Essa bagagem pode ser valiosa em um Corinthians que também busca retomar o protagonismo nas competições nacionais e sul-americanas. A expectativa, no entanto, precisa ser medida. O jogador não atua desde que deixou a Arábia, o que significa que sua volta exigirá paciência e preparação específica para evitar lesões. Além do aspecto técnico, a contratação de Vitinho também levanta discussões sobre o modelo de gestão adotado pelo Corinthians nos últimos anos. A política de apostar em jogadores experientes e livres no mercado tem sido uma constante, mas nem sempre com os resultados esperados. Em muitos casos, esses atletas chegam sem ritmo com altos salários e acabam se tornando um peso financeiro e técnico para o clube. É por isso que a chegada de Vitinho, se concretizada, precisa vir acompanhada de transparência por parte da diretoria. O torcedor quer entender os critérios usados na escolha dos reforços e deseja ver um projeto de futebol mais consistente e sustentável. Não se trata apenas de trazer nomes, mas de montar um time competitivo com coerência entre a proposta de jogo e o perfil dos jogadores contratados. Vitinho, por seu estilo, poderia se encaixar se o time for montado para valorizar a posse, a movimentação e o chute de média distância. Mas se o modelo seguir sendo reativo e físico, talvez ele encontre dificuldades. Portanto, a decisão sobre sua chegada vai além do nome. Envolve planejamento, estratégia e uma visão clara do que o clube quer dentro de campo. No vestiário, Vitinho teria o desafio de conquistar espaço em um elenco que já possui nomes experientes e jovens em ascensão. A convivência diária, a postura nos treinos e o comprometimento com o grupo serão decisivos para que ele seja bem aceito e, mais do que isso, útil ao coletivo. Diferente de quando chegou ao Flamengo, onde havia pressão por retorno imediato do investimento no Corinthians, ele terá a chance de começar sem tanto peso, desde que esteja disposto a correr por isso. O técnico precisará encontrá-lo dentro do sistema tático e ajudá-lo a se adaptar rapidamente. E claro, o jogador também precisa fazer a sua parte, se dedicar ao máximo, aceitar a concorrência e mostrar com atitudes que ainda tem muita bola para jogar. O futebol brasileiro já viu muitos casos de atletas que, desacreditados, reencontraram o brilho em novos clubes. Vitinho pode ser um desses casos desde que a gestão do seu retorno ao país seja feita com profissionalismo e foco em resultados. Se bem preparado, motivado e encaixado no sistema de jogo, ele pode deixar para trás a imagem de jogador irregular e se tornar peça fundamental nessa reconstrução corintiana. Por fim, a contratação de Vitinho, se for concretizada, será mais um capítulo na longa e complexa história recente do Corinthians em busca de estabilidade e competitividade. Um clube com a grandeza e a torcida do Timão não pode mais viver de promessas não cumpridas e de apostas mal planejadas. Cada reforço precisa ser cirurgicamente pensado com base em desempenho, necessidade do elenco e viabilidade financeira. Vitinho pode ser uma boa oportunidade de mercado, mas isso só será comprovado dentro de campo. O torcedor está cansado de discursos e quer ver entrega, raça e qualidade. Resta agora saber se Vitinho está disposto a encarar esse desafio com a seriedade que ele exige. O Corinthians, por sua vez, precisa agir com responsabilidade, pensando no presente, mas sem comprometer o futuro.
O momento é de reconstrução e cada passo precisa ser dado com cautela. Se tudo der certo, Vitinho pode surpreender e se tornar um nome importante na trajetória do clube. Mas para isso será preciso trabalho duro, foco e, acima de tudo, futebol. Muito futebol. E isso só o tempo poderá dizer se ele ainda tem para oferecer em alto nível. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!